Já está ao vivo. Nós vamos esperar então o pessoal entrar. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui no colégio hoje fazendo essa live com vocês, né? E tratando de um tema tão importante. Então nós vamos dar um tempinho aí para o pessoal começar a entrar e daí nós vamos seguir com a nossa conversa de hoje. Isso aí, o pessoal está entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Vamos testando antes de iniciarmos. Vai dando um ok se vocês estiverem ouvindo. Tudo bem, pessoal? Já vamos começar a pensar sobre as perguntas que vocês querem fazer, as dúvidas, né, sobre o tema, porque nós vamos promover um momento aí de interação, então eu gostaria que vocês participassem. Tá todo mundo me ouvindo adequadamente? Só está curtindo. Podemos começar, então? Então, nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite. Meu nome é Elaine, para quem não me conhece. Eu sou professora das Faculdades Integradas e coordenadora do curso de Psicologia. E mãe também de duas crianças. Uma está no 4º ano e o meu filho está no 2º. Gostaria de dirigir essa conversa de hoje tanto para o público em geral, como para os pais também, que, assim como eu, estão vivendo um momento aí muito delicado em relação aos filhos. Mas nós vamos tratar desse tema hoje tão importante, que é a nossa saúde mental. Como que nós vamos cuidar da nossa saúde mental em tempos de crise, né? O coronavírus, ele chegou aí na nossa vida como uma avalanche, né? E quando as notícias começaram sobre o corona, elas ainda estavam lá na China e nós pensávamos, tá longe, não vai acontecer conosco, tá tudo bem. Parecia que estava muito distante de nós. E de repente, ele chega ao nosso país e causa um sofrimento psíquico muito grande nas pessoas. E não só um sofrimento psíquico, né? Mas também um sofrimento das nossas rotinas. Muitas coisas estão mudando na nossa vida. E eu gostaria também que vocês fossem comentando comigo, interagindo sobre essas mudanças que vocês estão passando agora no momento, e que a gente possa tirar as dúvidas aí um pouquinho mais à frente. Eu vou citar algumas mudanças que eu tenho ouvido das pessoas. Eu tenho consultório, já fazem 20 anos, e durante esse tempo que eu atuo no consultório, eu sempre digo às pessoas assim, que as principais queixas que vinham era: Elaine, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, como é difícil essa rotina desgastante, a correria do trabalho e tal. E de repente as pessoas chegam e dizem: Elaine, o que eu faço agora com esse tempo todo? Né? Então muita coisa mudou. Para algumas pessoas, as pessoas agora estão em casa em tempo integral.
E quanto tempo nós não fazíamos isso, né? Outras pessoas têm os filhos em casa em tempo integral, né? Então não tenho mais aquele apoio diário da rotina da escola, né? Estou trabalhando e meus filhos estão em casa em tempo integral. Como é que eu faço com tudo isso, né? E aí eu falo que nós vivemos duas polaridades. Então, antes a gente dizia, olha, eu precisava do ócio, eu precisava ficar mais em casa, eu não consigo. E hoje a gente não sabe o que faz com tudo isso. Na primeira semana que nós entramos nesse período de isolamento, nós até ficamos felizes por alguns momentos, tristes com a situação, mas pensando assim, olha, que bom, vou ficar um pouco em casa, né? Meus filhos ficarão em casa, vou poder fazer coisas com eles. Eu acompanhei muitas pessoas fazendo planejamentos, sentindo como se fossem férias não programadas. E depois, com o passar dos dias, as pessoas foram entendendo, não, realmente isso não são férias e eu preciso me dedicar agora aos meus filhos, aos cuidados da casa, e eu percebo que isso foi gerando um estresse muito grande nas pessoas, né? E nós estamos vivendo, diante disso tudo, né, desse estresse, um período de crescimento também. Então, o isolamento não é de todo o mal, né? Ele é importante, sim, para controlarmos essa questão do coronavírus, né? A gente tem que ter um controle sobre a situação, por isso existe o isolamento, como todo mundo está acompanhando aí na mídia, mas ele também serve para um amadurecimento, um crescimento das pessoas. A gente está aprendendo muito no isolamento, né? Estamos tendo tempo para fazer coisas que nem sequer cogitávamos em ter esse tempo, principalmente na relação com os filhos, né? Isso tudo também pode gerar algumas inseguranças nas pessoas. Então, tem alguns sentimentos que eu percebo que estão mais aflorados, como, por exemplo, Elaine, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de ir ao mercado e transmitir isso para minha família. E se acontecer com algum ente querido, como é que vai ser? Como é que eu vou lidar? Qual é a relação da nossa cidade nessa situação toda, né? Poxa, quem tem culpa disso tudo, né? A China, as pessoas ficam buscando o culpado. Por que isso foi acontecer, né? E se lamentando o tempo todo. Aí vem um processo depressivo da rotina. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu estou perdendo o ânimo em fazer as atividades. Tenho ficado muito deitado. Não estou conseguindo cumprir o horário para fazer as coisas. Isso tudo são sentimentos que vêm decorrentes de um processo depressivo, né? A pessoa, ela deprime porque ela saiu da rotina, porque agora ela está mais ali dentro da casa dela e ela não está sabendo lidar com isso. E talvez essa falta de administração melhor do tempo acabe provocando esse tipo de sentimento. Muitas vezes vem o sentimento de raiva, né? Olha, eu não quero estar assim, eu gostaria de estar de uma outra maneira. E aí, o que nós fazemos? Vamos recorrer aos noticiários. Então, as pessoas passam horas na frente da TV, buscando respostas, querendo saber quais são o número exato de pessoas que morreram, quantas pessoas estão atingidas pelo vírus, enfim, acompanhando tudo isso. Quando eu não estou na frente da TV, eu estou nas redes sociais. E a gente sabe que as notícias nem sempre estão animadoras, porque, na verdade, a mídia, ela tem que vender o noticiário ruim. E se a gente ficar preso a isso, nós não vamos ter uma evolução, né, do nosso processo deprimido, desses questionamentos, da ansiedade, da insegurança, e aí a gente não consegue lidar com essas demandas, né? Tenho percebido pessoas extremamente ansiosas
e o fato de estarem isoladas, isso pode ser um potenciador dessas ansiedades, né? Pessoas que têm uma tendência também à fobia social, com essa questão do isolamento, ela pode adquirir um medo maior também em lidar com as pessoas e enfrentar a sociedade lá fora. E por outro lado, pessoas que eram extremamente sociáveis, pessoas que frequentavam movimentos ali com os amigos, churrascos, festas, enfim, se veem nessa situação de não poder frequentar esses hábitos que seriam hábitos que trazem um bem-estar, a pessoa não está conseguindo fazer e ela fica mal por conta disso. E aí eu vou tentar trazer para vocês algumas dicas para a gente tentar amenizar um pouquinho esse sentimento todo que vem à tona. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam formas de socialização, né? Estar no meio de outras pessoas. Então, talvez por isso que nós sentimos tanto o isolamento. E o brasileiro, ele tem um perfil de ser muito sociável, né? De estar muito em contato com o outro. Então, nós vamos tentar aí, nesse momento de isolamento, que ele é inevitável, ele é importante para que a gente consiga controlar essa pandemia, ele é necessário, mas o que fazer diante do isolamento e diante de tudo isso que nós estamos passando, todas essas inseguranças e ansiedades. Então, uma dica importante é praticarmos atividades mais saudáveis. Como fazer isso dentro de casa? Nós vamos ter que buscar recursos no ambiente que nós temos, né? A começar de uma alimentação adequada, procurar fazer algum tipo de exercício, ocupar a mente com algumas coisas que não são somente as notícias sobre o coronavírus, né? Existem outras coisas que são importantes, ao invés de nós buscarmos sempre essas notícias voltadas para o coronavírus. Se você se concentrar somente nessa doença, o que vai acontecer? Nós vamos causar uma obsessão mental, onde nós vivemos a doença o tempo todo, e isso pode incapacitar a pessoa para resolver os seus problemas. Então, o que acontece quando a pessoa sofre de ansiedade, ou quando ela fica com um pensamento obsessivo em relação a um tema específico? Ela só pensa naquele assunto. E aí, quando ela pensa só naquele assunto, qual é a tendência? Ela deprimir, ela não conseguir fazer outras atividades. Então, quando as pessoas falam assim, olha, eu não tenho ânimo para fazer coisas que eu fazia antes, eu não tenho vontade de fazer mais nada, e isso tem muita relação com os pensamentos obsessivos. Então, nós ficamos só pensando na doença. Se vamos ser contaminados, o que vai acontecer, quais são os prejuízos que vêm com o coronavírus. A gente tenta se antecipar e aí o que acontece? Nós sofremos antes das coisas acontecerem. E esse sofrimento acaba nos impedindo de realizarmos outras atividades e que talvez evitariam o sofrimento lá na frente. Então, vira um ciclo vicioso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde hoje, para que isso não se torne um empecilho para lá na frente, quando tudo isso já estiver melhor, né? Quando essa situação toda passar, porque vai passar, tá? Nós tenhamos forças também para lidar com algumas coisas que ficaram para trás, que nós não conseguimos resolver. Quando a gente se sente muito sozinho, também tenho recebido muitas queixas em consultório disso. Pessoas que têm um convívio muito bom com os familiares, principalmente idosos, e que agora sentem falta de estar perto dessas pessoas. Eu sugiro sempre uma conversa de vídeo, tentar, eu acho que o vídeo aproxima muito as pessoas, né? Então, gravar conversas, fazer ligações, buscar recursos para estar próximo
emocionalmente dessa pessoa, já que nós não podemos fisicamente, tá? Lembrando sempre, como eu já falei anteriormente, que um dos pontos positivos do isolamento é poder ter um tempo a mais para nos dedicarmos a algumas atividades que de repente estavam ali paradas por algum motivo, algum projeto que a gente possa ter construído e de repente a falta de tempo nos impediu de concluir esse projeto, talvez esse seja um momento. Cuidar das atividades dos nossos filhos, cuidar até mesmo da nossa casa. Às vezes a gente olha para a nossa casa e fala, poxa, eu não tenho tempo de organizar minha casa do jeito que eu gosto. Talvez esse seja um momento, né? Estar perto dos filhos, né? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês perguntarem para os filhos de vocês qual é a melhor coisa que acontece na quarentena, a maioria vai responder: o papai e a mamãe fazer as atividades conosco, estar mais perto da gente, ficar mais em casa. Tentem perguntar para os filhos de vocês, né? Às vezes a gente pensa assim, para ele tá tudo bem, ele tá lá no videogame, ou ele tá lá brincando, tanto faz eu estar em casa ou não estar, né? Não é verdade, né? A gente ter uma participação ali com a criança, com o filho, mostrar interesse pelas atividades dele da escola, isso é muito importante. E com certeza eles sentirão isso lá no futuro como algo muito positivo. Eu entendo vocês e sei o quanto é cansativo, é muito difícil mudar a rotina, né? Mas às vezes ela pode ser benéfica. Então vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível, né? Então vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar dos nossos filhos, demonstrar interesse pelas atividades deles. Talvez a gente nunca percebesse o quanto a escola é importante na nossa vida, né? O quanto ela nos ajuda nesse processo de educar, no processo de aprendizagem, e como é difícil também o papel dos professores e da escola. Então, eu acho que isso também é importante para termos uma proximidade maior da escola, trocar ideias com as crianças, levar essas questões também para os professores dos nossos filhos, manter essa interação, isso vai causar uma proximidade. Eu falo sempre assim para os meus pacientes, o distanciamento às vezes causa uma aproximação. E talvez ainda a gente não consiga perceber isso com tanta clareza, porque estamos mobilizados por um sentimento conflituoso. Mas depois nós vamos perceber que isso trouxe uma proximidade, inclusive da escola, né? E a gente não pode permitir que a ansiedade faz com que a gente tente acelerar as coisas. Eu vi relatos de pessoas que tentaram fazer tudo num dia só. Então agora eu estou em casa, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E a pessoa ficou muito mais ansiosa, né? Porque ela se viu perdida, ela nunca tinha esse tempo. Agora que ela tem e não tem ao mesmo tempo, porque as atividades continuam, mesmo em casa, né? Elas tentaram resolver isso tudo imediatamente. Isso causou também uma ansiedade muito grande, né? Outras pessoas me falaram também como é difícil usar a criatividade, mas é um artifício importante, né? Usar a criatividade nesse momento. Às vezes a gente passa um tempão pensando, nos questionando, lamentando, eu não aguento mais isso, eu lamento porque eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, eu lamento porque meus filhos têm um monte de atividade, eu lamento porque eu não sei como fazer agora, né? Gente, essa é uma realidade e nós temos que lidar com essa realidade, né? É uma questão mundial, né? E não vai resolver nós tentarmos
ficar buscando um culpado disso tudo, ou viver esse processo de lamentação. Nós temos que ter ação. Então, vamos agir. Disso que eu tenho hoje, que é esse quadro que me apresenta, como eu posso resolver isso da melhor forma possível? Então, outra dica é manter uma rotina diária saudável. Então, por exemplo, as crianças vão na escola de manhã, tentem fazer as atividades no período da manhã, né? Façam essa organização. Eu acho importante nós confiarmos também na escola que os nossos filhos frequentam. Porque a escola vai estar sempre fazendo o melhor pelos nossos filhos. Então, de repente, a ansiedade toma conta da gente, a gente fica pensando assim, ai, como é que vão resolver isso ou aquilo? É claro, a gente se preocupa, são os nossos filhos, né? Mas vamos confiar, vamos pensar que as melhores soluções estão sendo dadas, as pessoas estão trabalhando para isso, né? É outro ponto aí muito importante. Então, tente organizar uma rotina saudável. Então, quem estuda de manhã, vamos fazer as atividades escolares de manhã. Tem esse período de descanso, o período do brincar, o período de fazer outras coisas em casa, o período do lazer, que é muito importante também para nós, né? Vocês podem até tirar alguns momentos ali para vocês, né? Olha, já cuidei das atividades dos meus filhos, está tudo ok. Então, vamos tentar revezar um pouquinho ali com o esposo ou com outra pessoa que mora na casa. Olha, agora eu vou tirar um momento para mim, vou assistir alguma coisa que eu gosto. Eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo. Eu não estou dizendo que para nos livrarmos da ansiedade a gente não deve assistir televisão mais, noticiário, muito pelo contrário, eles são importantes e nos ajudam bastante, mas saber filtrar as informações. Nem todas as informações que nós recebemos, elas são verdadeiras. E procurar notícias que são realmente confiáveis. E cuidado com esse pânico em massa. O que é o pânico em massa? Por exemplo, eu estava tranquila lá na minha casa, estava tudo bem, aí eu fiquei sabendo que o meu vizinho foi lá e estocou comida para 3 meses. E aí eu entro nessa sistemática de desespero e penso que eu também tenho que fazer igual. Então, vamos tomar cuidado com isso. Praticar a empatia nesse momento super importante. Então, eu estou vendo que uma pessoa está desesperada. O desespero faz com que a gente não consiga enxergar as possibilidades que nós temos, né? Nós confundimos as informações. Então, tentar acalmar essas pessoas, oferecer ajuda, né? Olha, você está precisando de ajuda, está com alguma dificuldade em orientar o seu filho, em monitorar, né, as atividades dele, vamos oferecer ajuda. Eu acho que é um momento de praticar a nossa solidariedade, a nossa empatia pelo outro, e quando um ajuda o outro, tudo tende a melhorar, né? E a gente pode fazer isso das mais variadas formas, né? E não precisa necessariamente ser presencial. Então, tente dar feedbacks para a escola de uma maneira empática, ajuda, por exemplo, uma mãe que está com dificuldade em acompanhar as atividades do filho. Enfim, eu acho que tem muitos caminhos aí que possibilitam uma melhora nessa crise, né? De tudo que tem de ruim, é claro que a gente se preocupa, né? Tem esses períodos de ansiedade, nós também temos que enxergar algo positivo, algo como um crescimento realmente pessoal, um amadurecimento, um momento de aprendizado, o qual nós vamos levar para a nossa vida. Isso é um momento histórico e era natural mesmo, que era esperado, né, que a gente não soubesse como lidar com isso e tivesse dificuldade. Mas eu estou aqui, gostaria que vocês interagissem, fossem me fazendo perguntas, que eu vou respondendo para vocês e nós vamos trocando algumas informações. Pode ser? Tem alguém perguntando? Não, mas a Maria Cristina Carigato Simeone, que é sua vizinha, mandou um oi.
Paulo Afonso falou que o seu conhecimento é de grande ajuda. Obrigada, gente. O Jean aqui falando que a sua live é sensacional. Estevão Ferracino, não sei se foi aluno ou não. Meu aluno. Oi, Estevão. O que mais? Ana Moreno. Quem mais aqui? Daniele Nayara. Mônica Bernardi, dando parabéns. Carlos Rogério Sampaio também. Só. A gente está com 50 pessoas assistindo. Pessoal, eu agradeço muito vocês estarem presentes nessa live. Eu estou à disposição, se alguém precisar de mim para qualquer coisa, em outros momentos também, deixo o meu contato com vocês. A escola tem, né, todo esse contato e nós podemos trocar informações. Eu também estou à disposição, é uma forma também de passar um pouquinho das informações que eu tenho a vocês, né, e ajudá-los de alguma maneira. Isso é muito importante. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, se de repente surgirem dúvidas, preocupações, eu estou muito ansiosa, preciso conversar com alguém, podem me ligar, fiquem à vontade, né? Eu acho que esse é o momento mesmo dessa troca, de estarmos próximos uns aos outros. Eu agradeço muito por vocês terem participado, terem ouvido um pouquinho. Eu espero ter colaborado, né, um pouquinho com essas informações, apenas algumas informações. Mariana Bertotti aqui comentou também que os professores estão se adaptando também. Sim, isso é uma adaptação para todos, para os pais, os professores. Eu sei porque eu sou professora também, né, e eu acompanho os meus professores. Eles estão aprendendo muitas coisas e estão levando isso para um lado muito positivo. É muito trabalhoso essa questão EAD, né, estar à distância, mas é importante, né, os professores estão se dedicando ao máximo para oferecer o melhor material para os nossos filhos e para os nossos alunos, né? Uma pergunta aqui da Vanessa Padilha. Doutora, as mulheres, pelo menos eu, estão se sentindo sobrecarregadas com tantas atividades em casa, trabalho, home office, ajuda dos filhos. Tem alguma coisa que possa contribuir para ela poder se sentir melhor durante o dia? Oi, Vanessa, eu sei, imagino quanto está essa sobrecarga, né? É difícil mesmo. Não sei se você tem uma pessoa para tentar dividir um pouquinho essas tarefas com você, né? De repente, as tarefas da casa ou dos seus filhos, talvez ajude um pouquinho. E tentar organizar esse tempo. Então, se você conseguir cumprir as suas tarefas durante a semana, ao final de semana você pode dedicar para outras coisas, inclusive fazendo algo por você, né? Porque a mulher acaba realmente tendo uma sobrecarga um pouquinho maior. Então, a mulher também precisa desse momento de dedicação para ela mesma, né? Fazer alguma coisa que você gosta ali dentro de casa, alguma coisa que você está com vontade de fazer. Então, eu acredito que se você conseguir se organizar ali de segunda a sexta, talvez você consiga liberar o seu final de semana um pouquinho mais para conseguir fazer outras coisas e também pensar nessa possibilidade de divisão de tarefas. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e eu desejo muita paciência, desejo sucesso a vocês nesse novo momento e que vocês consigam, com muita serenidade, passar por todas essas dificuldades. E todos nós, na verdade, né? Eu também.
E quando tudo isso passar, com certeza nós teremos muito ainda a conversar, né? Vamos pensar em tudo que realmente tem mudado na nossa vida e quantas coisas boas também têm acontecido, principalmente nessa proximidade da família, que é muito importante. Tá bom? Um beijo para vocês, tenham um ótimo dia e se cuidem. Cuidem da saúde, cuidem das pessoas que vocês amam. Um beijo.